Roma dava festas antes mesmo do último inimigo cair. Trombetas, coroas, cavalos engalanados e o triunfo no fórum que transformava a derrota do outro em espetáculo de poder. Mas o que realmente rolava depois da vitória é algo bem diferente do desfile. Cidades fumegantes, famílias despedaçadas e mulheres apresentadas como parte do espólio de guerra. Este vídeo vai olhar para esse lado oculto da conquista romana. O uso da violência e da escravidão como instrumentos políticos e militares, documentado por fontes antigas, e o preço que a chamada Pax Romana cobrou de povos, territórios e especialmente de mulheres. Para começar, é preciso entender como Roma organizava a vitória. Conquistar não era apenas derrotar um exército, era incorporar territórios, extrair riqueza, assegurar que as legiões servissem de mecanismo de recompensa e disciplina. O saque era parte explícita desse sistema. Quando uma cidade caía, tudo o que havia nela podia se transformar em praeda: bens, animais, metais e seres humanos. Essa conversão do derrotado em propriedade obedecia a uma lógica jurídica e prática. O comandante podia reivindicar parte do espólio, o Estado ficava com uma fatia e os soldados recebiam uma parcela como pagamento suplementar. Além do ganho imediato, o saque funcionava como incentivo para manter a coesão das tropas. Prometer a possibilidade de pilhagem era uma forma de remunerar o soldado onde o Estado ainda era frágil para pagar em dinheiro regular. Políbio, historiador grego do século II a.C., que acompanhou de perto a ascensão de Roma, chama a atenção para essa normalização. Em suas análises sobre as instituições romanas, ele não se limita a elogiar a disciplina militar. Descreve também como o saque e a distribuição dos bens capturados eram parte integrante do sistema que sustentava as forças de Roma. Ou seja, a violência e o enfraquecimento do inimigo tinham dentro daquela lógica valor econômico e político. Não era um acidente moral. Era componente funcional de uma máquina de guerra que precisava manter soldados leais e financiar conquistas. Se essa explicação geral parece distante, os relatos antigos trazem cenas concretas. Tito Livio, escrevendo no fim da República e no início do Império, narra episódios que os estudiosos costumam citar como indicadores do que se tornava tolerado ou até esperado em tempos de guerra. Entre as passagens que Livio preserva, há relatos de desespero civil diante do saque, histórias de cidadãos que preferiram a morte ou atos extremos a serem entregues ao espólio. Esses relatos funcionavam para Livio e seus contemporâneos não apenas como notícia, mas como lição moral sobre os perigos de se perder a cidade e a liberdade. Através de narrativas como essa, entendemos que a humilhação do derrotado, e aqui incluo as mulheres, era tratada pelos romanos das fontes como consequência legítima da derrota. Se Livio e Políbio nos mostram a estrutura e as expectativas, Tácito oferece uma cena que quase não precisa de emendas para revelar o que estava em jogo. Tácito, historiador do primeiro século d.C., descreve os eventos em Cremona durante as guerras civis de 69 d.C., o chamado Ano dos Quatro Imperadores, com uma fala direta sobre destruição e desordem. Segundo Tácito, cerca de 40.000 soldados passaram pela cidade e, ao fim das operações, o que restou foi ruína e tragédia. Ele descreve dias de saque, prisões e uma transformação da população civil em um tipo de espólio humano e material. As palavras de Tácito sublinham que, por trás do triunfo e da eventual reorganização política, havia uma sequência brutal e administrativa, o uso da violência para consolidar poder e a venda ou a apropriação de pessoas como se fossem mercadorias. Quando a violência se volta também contra aliados ou figuras que tiveram alguma relação política com Roma, as consequências ficam ainda mais evidentes.
O caso da revolta de Boudica na Britânia é paradigmático. Boudica, rainha de uma tribo britânica, e suas filhas foram humilhadas publicamente por autoridades romanas. Segundo Tácito, elas foram sujeitas à violência e à vergonha, e isso foi o estopim para uma revolta que devastou assentamentos romanos em Colchester, Londres e Verulamium, com enorme derramamento de sangue e destruição. Dion Cássio, escrevendo no século III d.C., e reforça essa narrativa, apresentando a humilhação da rainha e a resposta violenta como uma cadeia causal direta. A violência institucionalizada contra corpos de mulheres provocou uma reação política de grandes proporções. Não é apenas uma história de ódio ou vingança pessoal. É a demonstração de como a instrumentalização do corpo feminino podia funcionar como pólvora política. Importante frisar: ao tratar de Boudica ou de Cremona, não estamos apenas listando atrocidades, estamos observando um padrão. As fontes mostram que a violência contra mulheres e a transformação de civis em escravos não era um desvio isolado, nem um efeito colateral acidental. Era um recurso pragmático, empregue para intimidar populações, para recompensar tropas e para cristalizar a dominação romana. A diferença entre guerra e política, nessa perspectiva, muitas vezes desaparecia. A punição coletiva e o espólio integravam um projeto de poder. Depois da tomada, vinha o processamento do espólio. E aqui, a coisa deixava de ser puramente militar para virar operação econômica e burocrática. Havia mercados, leilões públicos, intermediários, um sistema de avaliação e categorização. Pessoas eram avaliadas por idade, origem, habilidades e, sim, por sexo. Mulheres eram vendidas para diferentes fins: trabalho doméstico, produção ou exploração sexual. E o preço variava conforme a procedência e o que os compradores esperavam extrair. Esse mercado não funcionava à margem da lei. Havia regras, registros e atores oficiais envolvidos. A documentação de entrada e venda de prisioneiros era parte do funcionamento administrativo do império. Isso significa que o que acontecia não era apenas violência aleatória no campo. Era muitas vezes incorporado a circuitos legais e fiscais que alimentavam a economia romana. Sêneca, em suas cartas e escritos morais do século I d.C., oferece uma perspectiva crítica sobre essa naturalização. Embora fosse parte da elite que usufruía do sistema, Sêneca ponderou sobre o que significava tratar seres humanos como propriedade. Ele não inventou um movimento contra a escravidão, mas suas reflexões mostram que havia pensamento crítico entre os romanos sobre as implicações morais dessa prática. A tensão entre a admissão prática do espólio e questionamento moral aparece com frequência nas fontes. Alguns cronistas normalizam, outros lamentam, alguns atores praticam, outros se eximem. Essa ambivalência está no coração do que chamamos de memória histórica, ou seja, na forma como os romanos escreveram e, com isso, legitimaram ou criticaram seus próprios atos. Voltando à prática concreta dos leilões, imagina o fórum transformado em mercado de seres humanos. Havia um público que assistia, compradores que avaliavam, escrivães que registravam e posses que mudavam de mãos. Vendedores oficiais, muitas vezes autoridades militares ou administrativas, procediam à venda, e os fundos arrecadados eram distribuídos conforme as normas do exército e do tesouro. Alguns prisioneiros conseguiam sobreviver, e em determinados casos até obteram liberdade posteriormente por meio de manumissão. Outros não tiveram esse destino. É inútil romantizar qualquer um desses cenários. Para as mulheres que eram parte do espólio, a notícia da conquista significava quase sempre um futuro de perda de autonomia e violência institucionalizada. Do ponto de vista prático, esses excessos também traziam problemas para Roma. Muito além da questão moral, havia custos políticos e econômicos reais.
A destruição sistemática de uma província reduzia a base tributária. A remoção de parte da população produtiva comprometia a arrecadação de impostos. A humilhação de aliados ou de elites locais podia gerar revoltas caras de suprimir. Não surpreende, portanto, que alguns comandantes e administrações tenham tentado regular o saque e punir excessos, não necessariamente por compaixão, mas com pragmatismo, para estabilizar regiões, preservar o rendimento fiscal e manter a ordem. Em outras palavras, as tentativas de controle foram frequentemente motivadas por preocupações práticas de governo, mais do que por um aperto moral sobre a dignidade humana. Há nas tradições historiográficas exemplos de condutas que foram elogiadas como virtuosas precisamente por moderarem a violência. Figuras como Cipião são frequentemente lembradas pela postura de restrição ao saque, pela tentativa de preservar cidades conquistadas quando isso parecia vantajoso para a República. Essas exceções serviam como modelos retóricos, mostrar que a força podia ser usada com mesura e que o domínio não precisava depender exclusivamente da pilhagem e da humilhação. Ainda assim, foram exceções dentro de um sistema onde, de modo geral, o espólio e a escravidão eram mecanismos consolidados. A ligação entre violência sexual e controle político requer atenção especial. As fontes, ao descreverem humilhação pública, estupro e a venda de mulheres como prisioneiras, revelam que a apropriação do corpo feminino era um gesto de poder simbólico e prático: punir, desmoralizar e expor a comunidade derrotada. Quando Tácito e Dion Cássio narram episódios de violência sexual, eles fazem mais do que relatar um crime. Eles mostram um instrumento de dominação. É preciso, porém, tratar essas narrativas com cuidado. As fontes antigas nem sempre oferecem detalhes completos, e muitos relatos chegam filtrados por valores literários e objetivos políticos. Ainda assim, quando múltiplas fontes coincidem no padrão, humilhação de mulheres seguida por revolta, por exemplo, a interpretação de que havia uma prática sistemática ganha peso. Cremona e Boudica funcionam como clímax exemplo dessa lógica. Em Cremona, sob a sombra das guerras civis, a falta de restrição transformou a tomada em destruição prolongada. A memória que Tácito preserva dá conta de uma cidade que se tornou, temporariamente, fronteira móvel de impunidade. A chegada da tropa significava saque e apropriação. Em contraste, a revolta de Boudica evidencia a reação política que pode advir da violação de normas comunitárias, inclusive, e talvez principalmente, da violação do corpo e da honra de mulheres com papel representativo na estrutura social. A revolta de Boudica não foi apenas vingança privada, foi resposta coletiva à violência institucionalizada. Essas duas cenas juntas nos ajudam a enxergar a relação direta entre práticas militares, humilhação de corpos e instabilidade política. Se a violência tinha função política, o instrumento econômico também era sofisticado. O leilão de prisioneiros era muitas vezes organizado no centro das cidades, em ambiente público, com procuradores e escrivães controlando a documentação. A característica administrativa desse processo é importante. Registrava-se, etiquetava-se e classificava-se. Havia também uma demanda que alimentava o mercado interno romano, desde grandes latifundiários, que buscavam mão de obra para explorações agrícolas, até domicílios urbanos que procuravam trabalhadoras domésticas. Essa demanda criou incentivos poderosos para que as campanhas militares mantivessem o fluxo de capturas. Em outras palavras, o saque era remunerador não apenas por um período curto, mas por gerar mercadorias humanas que circulavam na economia imperial. Há ainda um aspecto menos visível, mas crucial: a memória.
A maneira como os antigos escreveram sobre esses eventos contribuiu para normalizá-los, ou ao menos para torná-los parte do repertório aceitável do uso do poder. Autores diferentes adotaram tonalidades distintas. Alguns relativizaram, outros condenaram, alguns explicaram em termos políticos, outros enfatizaram a tragédia humana. A escrita de história, então, foi também um instrumento de legitimação. E é por isso que precisamos ler as fontes com atenção crítica, percebendo os vieses, o contexto de produção e os propósitos retóricos. Também é necessário dizer como, em muitos casos, Roma acabou regulando ou moderando essas práticas por razões de governança. A manutenção de uma província exige estabilidade, e a destruição total de recursos locais pode ser autodestrutiva. Havia, portanto, um cálculo. Até que ponto permitir saques e apropriações prenunciava uma estabilidade de longo prazo? Muitas medidas tomadas por líderes, desde a punição de saques descontrolados até a implementação de sistemas de taxação mais eficientes, foram tentativas de corrigir excessos que no curto prazo pareciam úteis, mas que no médio prazo minavam o controle romano. As leis e decisões administrativas, quando buscavam limitar o saque, o fizeram mais em nome da eficiência do que por compaixão. Ao mesmo tempo, esse equilíbrio vacilante explica parte da durabilidade do sistema romano. A Pax Romana, o período mais longo de relativa paz interna e de prosperidade para muitas regiões do Império, não foi apenas resultado da benevolência imperial. Foi também produto de uma máquina militar e administrativa que soube reordenar territórios e integrar elites locais, mas que, como parte dessa integração, recorreu, em inúmeros momentos, ao uso da força e à exploração direta de populações conquistadas. O silêncio, a omissão ou a naturalização desses instrumentos nas fontes antigas mostram como o exercício do poder pode produzir narrativas que minimizam custos humanos. Ao final, o balanço é duro. A paz romana teve custo. Não falo de um preço abstrato, mas de uma fatura concreta, cidades destruídas, rendas exauridas e corpos transformados em mercadoria. Quando a história oficial celebra a ordem e a prosperidade geradas pela hegemonia romana, é preciso lembrar que essa ordem se apoiou, em muitos casos, em práticas que hoje entendemos como violência institucionalizada e exploração sistemática. E reconhecer isso não é apenas condenar um passado distante, é compreender as dinâmicas do poder e da dominação que atravessam sociedades em diferentes tempos. O que nos resta como leitores e cidadãos do presente é duas coisas. Primeiro, aprender a ler as fontes com atenção crítica, percebendo onde a narrativa busca justificar, normalizar ou ocultar. Segundo, manter empatia por quem sofreu. As vítimas desses processos eram pessoas reais, com laços, nomes e histórias, muitas delas anônimas para nós, mas não menos dignas de lembrança. Ao nomearmos as práticas e ao entendê-las como parte de uma estratégia política militar, não reduzimos ninguém à estatística. Pelo contrário, devolvemos humanidade ao relato histórico e responsabilizamos o discurso que o produz. Se até aqui este tema fez sentido para você e você quer continuar explorando o lado sombrio da história com a gente, inscreva-se no canal. Vamos seguir desvendando evidências, fontes antigas e as consequências humanas por trás das grandes narrativas. Voltando ao fio, como pesar as fontes? Políbio nos dá a visão institucional. Lívio nos traz narrações com carga moral. Tácito, uma lente para a violência em tempos de crise. Dion Cássio amplia e repete episódios que se tornaram exemplares. Sêneca aponta, ainda que timidamente, para o problema ético de transformar pessoas em coisas. Entre esses relatos, há contradições e ênfases diferentes. E aqui está o trabalho do historiador: confrontar, contextualizar e admitir incertezas
quando as fontes não permitem conclusões categóricas. Sempre que uma fonte sugere motivação ou intenção, é prudente marcar essa inferência e distingui-la do que o texto relata diretamente. Também é importante observar que as respostas institucionais de Roma nem sempre foram estáticas. Houve períodos de maior tolerância ao saque, como nas campanhas expansivas, e momentos de maior contenção, como políticas de administração imperial voltadas à conservação das províncias. Essa flutuação foi resultado de necessidades de governo, pressões econômicas e da personalidade de comandantes e imperadores. Portanto, a prática não era monolítica. Havia variação, mas a lógica subjacente, a instrumentalização do espólio, inclusive humano, permaneceu como possibilidade recorrente. Ao fechar, deixo uma reflexão que vem das próprias fontes. A história escrita pelos vencidos é muitas vezes perdida. Ficamos com o relato dos que sobreviveram para registrar quase sempre o ponto de vista do vencedor ou de cronistas alinhados a ele. Quando esses cronistas admitem, denunciam ou narram com repulsa atos de seus compatriotas, esses relatos ganham uma carga moral adicional. Mas mesmo quando os autores parecem aceitar a prática como inevitável, cabe a nós, leitoras e leitores do presente, reler e reavaliar. A memória histórica é campo de debate, e reconhecer o custo humano da conquista romana é um passo necessário para entender como a violência foi institucionalizada em nome da ordem. A Pax Romana foi real e também ambígua, ou melhor, ela teve benefícios materiais para parte do império, ao mesmo tempo em que descansou sobre mecanismos de coerção, apropriação e humilhação que deixaram marcas profundas. Quando você vê uma reconstrução do Fórum, ou ouve falar dos famosos tempos de paz, lembre-se de que aqueles mesmos muros e estradas podem ter visto dias antes a transformação de pessoas em mercadoria. Lembrar isso é parte do exercício de uma história responsável. Se este assunto provocou você, compartilhe este vídeo com alguém que se interessa por história crítica. Deixe nos comentários qual episódio te chocou mais, Cremona, Boudica ou outra situação que você conheça, e proponha temas que deveríamos investigar a seguir. Curtir, comentar e compartilhar ajuda a trazer à tona mais discussões sobre o lado menos celebrado da história. Obrigado por assistir e por acompanhar esta reflexão sobre o que realmente rolava após a vitória romana. As festas iam e vinham, mas para muitos o que sobrava era ruína, perda e a mercantilização da vida alheia. Que aprender sobre isso nos torne mais atentos ao custo humano de qualquer grande narrativa de poder.